Já tem alguns dias que eu estou à volta dessa reflexão. Antes de ser alguém, nós viemos de algum lugar. Antes até mesmo de nascer, somos desejados, pensados, sonhados na boca, na palavra, no desejo de alguém bem antes da gente. Você já se perguntou o quanto o lugar onde você nasceu, onde você viveu quando você era bebezinho, onde você foi concebido, o lar, a referência familiar que você tem, como que isso vai conceber a sua história, a sua estrutura, a forma como você se coloca no mundo? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e você vai poder mexer aqui nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, para ser mais exato. Eu estou fazendo um grupo, uma série de vídeos a respeito das nossas histórias de vida, né? Faço reflexões privadas minhas e trago para você pensar na sua própria história, né? O quanto que a nossa história de vida ela vai nos estruturar na forma como a gente se coloca no mundo nos dias atuais. Então, assim, eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais, chama Bicas, né? Uma cidade de menos de 15 mil habitantes na década de 80. E é interessante como que eu saí da cidade, hoje eu moro em Juiz de Fora, que é onde eu tenho meu consultório aqui, né? Que é de onde eu gravo esse vídeo. E é uma cidade até próximo de Bicas, mas é interessante como que eu nunca deixei essas raízes para trás. O lugar físico onde a gente nasce, a terra, o chão que a gente pisa, né? Ele traz uma marca psíquica de como a gente vai se fundamentar na vida, como a gente se estrutura, como a gente vai ver o mundo, como a gente vai lidar com as pessoas, interpretar o silêncio, a calma, a agitação, a quem a gente vai se sentir pertencente. Por exemplo, eu de fato me sinto mineiro, mas eu tenho muito alma de carioca, porque eu estou muito localizado perto do Rio, né? A gente sofre muito mais a influência do Rio de Janeiro do que a capital Belo Horizonte, né? Que é a capital de Minas. Então, assim, outro ponto importante, né? A linguagem, né? No meu caso, o mineirês, como a gente brinca, ele vai nos estruturar muito, como diria Lacan, né? O inconsciente é estruturado como linguagem. Então, eu sou organizado psíquico mineiro, né? Então, a cidade ela vai moldar o modo da gente ver o mundo, o ritmo, a escuta, o desejo. Então, eu amo sentar numa casinha simples, tomar um café, tomar uma cachaça, bater um papo, conversar, jogar conversa fora, conversar sobre amenidades, sabe? Enquanto o sol se põe, enquanto o sol se aparece, enquanto chove, enquanto dá aquele cheirinho de terra molhada, percebe? Muitos conceitos presentes na minha infância. E você? Pensa você, por exemplo, sobre o status social, né? Minha família era uma família muito simples. A gente era uma família comum de classe média da década de 80 no Brasil, ou seja, que passava muitas dificuldades. Mas mesmo diante dessa pobreza, minha família sempre foi uma família muito honesta, muito trabalhadora, né? Então, a partir daí, eu me senti muito inferior na época, né? Porque ao mesmo tempo que a gente era muito simples, a gente morava num bairro muito bom. Então vem esse ponto simbólico de a qual classe eu pertenço, qual o meu valor, né? A que subjetividade eu sou estruturado. E pensa você, né, o bairro onde você nasceu, como que ele fala sobre você, como esses laços familiares, esses laços de amizade ali do dia a dia vão demarcar de formas muito profundas, tanto positivamente quanto negativamente. Então a sua estrutura familiar, pai, mães, irmãos, avós, o lugar, por exemplo, no meu caso de filho temporão, né? Isso vai abrindo noções psicanalíticas para nós como função materna e paterna. De fato, hoje eu, na minha posição de pai, eu tenho muita coisa do meu, porque é a referência de pai que eu tenho, né? Assim como a referência que eu tenho de uma mãe seja muito próximo da minha mãe. Eu acho que uma outra marca, por exemplo, que vai diferenciar a gente das gerações atuais, quem nasceu na década de 80 para trás, né, é essa referência de tempo sem excesso, né, esse tempo analógico. Na época não existia internet, muito mal televisão. Por exemplo, a minha família inicialmente não tinha televisão. Eu já tinha uns 10 anos quando a gente teve televisão. Então, essa vida sem tela, sem pressa, com luz elétrica recorrentemente acabando durante a noite, produzia uma subjetividade muito diferente do meu filho, por exemplo, que com 6, 7 anos já sabe acessar os vídeos do YouTube. Né? Então, esse psiquismo que é estruturado nessa calmaria, né, vai ter dificuldade, por exemplo, de lidar com o barulho da contemporaneidade, com esse excesso de informação. E a gente vai se estruturando em cima dessa linguagem mais do analógico. Isso que muitas pessoas hoje sofrem muito da dificuldade de estarem conectadas durante tanto tempo, porque de fato é um desafio. O grande desafio que eu sofri muito e que muitas pessoas pensam, né, quando é o momento de fato de sair de casa, né? Quando eu devo sair debaixo das asas dos pais. Eu, por exemplo, saí de casa com 15 anos, muito cedo, e a partir dali já segui meu caminho, né?
Fui para Juiz de Fora, que é onde eu moro atualmente. Muita dificuldade, né? Família muito simples, mas saí muito cedo, né? E essa libertação que eu fiz muito cedo me ajudou de uma certa forma e me colocou em posições muito complexas, muito desafiadoras, mas também de grandes aprendizados, de atravessamentos psíquicos muito sólidos, de me colocar em posições de amadurecimento muito pertinentes. Agora, essa paisagem do inconsciente cultural que a gente vive, geografia, ruas, poeiras, casas, brincadeira na rua, religião. Pensa na sua vida, né? Estrutura, senta um dia para tirar. Eu sei que isso é difícil hoje em dia, mas pensa na sua história de vida, como que você é moldado a partir da sua história de vida. Então, essa vergonha como afeto fundante, a gente perdeu a capacidade de pensar sobre o nosso passado, nessa vergonha de ser, às vezes, parte de uma família simples, e do ressignificado que a análise vai nos permitir em cima disso, o que se trata, o que a gente se transformou hoje, né? Esse vínculo paterno e materno que ainda continua forte, mesmo, por exemplo, meu pai tendo já falecido, né? Então, pensa no seu passado, sabe? Porque pensar no passado é fazer uma compreensão de como a gente vai se colocar na vida e a partir disso, do que é possível sobre o futuro, você me entende? Do que é possível construir a partir daqui. Não existe uma sentença de morte quando o assunto é vivência humana. Eu posso nascer numa família completamente desestruturada e eu não necessariamente vou precisar de ser um sujeito desestruturado. Eu posso construir outros caminhos para mim, posso fazer outras escolhas. De fato, eu vou ter mais desafios se eu venho de uma família desestruturada, mas é possível romper com os laços genéticos, afetivos, os laços da cultura, da linguagem. Posso fazer algo diferente do meio que eu vivi. É possível isso, a gente vê isso muito na clínica. Quando isso acontece, é muito bonito, porque o sujeito traz uma força e um desejo muito grande quando ele quer romper com esse passado que lhe está no inconsciente de maneira tão forte, tão poderosa. Então, esse é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer de construções do passado, da nossa história de vida. Eu espero de fato contribuir para que você possa fazer o mesmo com a sua vida, né? Vou até expor muita coisa pessoal minha. Basta aí, eu só vou postar isso aqui no meu YouTube, tá? Não vou postar em nenhuma outra rede social. Então, caso você queira saber mais informações, é só procurar os vídeos. Esse é o primeiro. Aos poucos eu desejo postar um vídeo por semana, mas é muito isso, entendeu? Olhar para o passado, refletir sobre o presente e fazer novas escolhas para o futuro. Esse é o ponto aqui que eu queria conectar com você. Histórias de vida são histórias humanas, portanto somos falhos, mas ao mesmo tempo temos força de desejar e mudar a nossa história de vida. Me conta aí nos comentários o que você acha. Se você achar que o meu conteúdo é pertinente, me siga, compartilhe, me dá essa moral aí. Um grande abraço, conte comigo. Tchau, tchau.